acabo de assistir a série documental O Caso Celso Daniel, que está disponível na Globoplay, produzida pelo estúdio Scarlatti, que é o primeiro relato sobre o assunto que me fez ter convicção sobre quase 90% do que aconteceu. São 8 episódios com média de 50 minutos cada, realmente esclarecedores. A começar pela legenda de encerramento da série, que é primorosa e acaba sintetizando com muita exatidão o que realmente tem acontecido ao longo dos últimos 20 anos. Apontar quem matou Celso Daniel se tornou um jogo de interesses que diz mais sobre quem fala do que sobre o caso em si. A leitura dos documentos não deixa dúvida de que se tratou realmente de um crime comum, um crime urbano. Para quem não lembra da história, logo após jantar no restaurante de Rubaiá, em São Paulo, o Celso Daniel estava com o Sérgio Sombra, que era o melhor amigo dele na política na época, né? O Celso Daniel era um proeminente político do PT, dizem até que seria o sucessor do Lula. Bom, ele estava nessa reunião com o Sérgio Sombra, que atuava também como seu segurança. Quando estava voltando para casa, os dois, o Sombra dirigindo, eles foram abordados pelos sequestradores que tinham ido sequestrar um outro empresário. Esse empresário acabou não aparecendo, ou uma das pessoas que seguia perdeu o rastro do empresário, e decidiram, para não perder a viagem, sequestrar o primeiro carro de rico que vissem pela frente, e era o carro do Sérgio Sombra. Assim que o Celso Daniel foi sequestrado, pouco tempo depois já a TV noticiava, a TV Globo noticiou em edição extraordinária. Os sequestradores se apavoraram e decidiram, depois de perceberem que estavam com um peixe grande no cativeiro, muito maior do que eles estavam acostumados, porque eram ladrõezinhos pé de chinelo, decidiram eliminar o Celso Daniel. Essa é a história efetivamente comprovada. É uma história que passou por 4 delegacias, foram investigadas por 4 delegacias, e depois houve uma reabertura de inquérito da doutora Elizabeth Sato, por conta de pressão dos familiares. Essa investigação que teve o mesmo resultado, com uma pequena diferença: o autor dos disparos, que na primeira versão teria sido um menor de idade, na segunda versão teria sido um dos outros participantes. Aliás, participantes que nunca se alteraram em nenhuma das investigações. O que levou a essa boataria toda, que tentou induzir a população para que se acreditasse que se tratava de um crime político, foram 3 fatos específicos. O primeiro deles, uma investigação do Ministério Público de Santo André, que comprovou um esquema dos donos de companhias de ônibus para abastecer o caixa do PT, caixa do Partido dos Trabalhadores, por caixa 2, aliás, prática que todos os partidos da época comungavam de maneira obviamente ilegal. Essa prática é confessada no documentário pelo Gilberto Carvalho, pelos próprios participantes da Prefeitura de Santo André. Partindo dessa investigação, o Ministério Público de São Paulo, num trabalho absolutamente desastroso, um trabalho tendencioso, um trabalho que mentiu e omitiu, assim como ocorreu na Lava Jato, né, na investigação da Operação Lava Jato, se pegou em depoimentos tão ruins que nem ele próprio teve coragem de juntar os autos. Um deles de uma tal de Maria Louca, que depois descobriu-se todos os principais crimes de São Paulo, ela aparecia como testemunha nas delegacias. O único trabalho policial que comungava razoavelmente com o Ministério Público foi o trabalho da delegacia de Taboão da Serra, que tinha como delegado titular o Romeu Tuma Júnior. Quase uma obra de ficção. É comentado, inclusive no documentário, que o Romeu Tuma Júnior queria tanto ser o descobridor
de quem matou o Celso Daniel, que se qualquer testemunha chegasse para ele e dissesse que era a dona do viaduto do chá, ele acreditaria porque efetivamente queria acreditar. Então, esses 3 trabalhos combinados corroboraram para falsa versão de que houve crime político envolvendo a morte do Celso Daniel. Uma coisa são os crimes cometidos em Santo André, prática que, aliás, vale a pena reiterar, era recorrente em todos os partidos. O PT não inventou a roda. Outra é criar fantasia, como o Ministério Público fez, como a delegacia do Dr. Romeu Tuma Júnior fez, sem nenhuma prova efetiva que pudesse relacionar um caso com o outro. O Sérgio Sombra, que era apontado até então pelo Ministério Público e pelo Tuma Júnior como o mandante do crime do Celso Daniel, foi inocentado por todas as testemunhas, inclusive os que assassinaram. Os assassinos, a quadrilha que efetivamente sequestrou e assassinou com crueldade o Celso Daniel, todos foram unânimes em dizer, inclusive na CPI, que ele não teve participação no caso. Ou seja, comprovadamente foi uma quadrilha até iniciante de sequestro, por isso que terminou desse jeito, que matou o Celso Daniel. O resto é tudo especulação, conjectura, sem nenhuma base factual, nenhuma prova, apenas ilações nitidamente fomentados por um mix de incompetência, arranjos políticos e desejos de holofotes.